Olá, meu nome é Sâmia, sou aluna do curso de Letras Português da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É curso à distância. Esse é um trabalho do componente História e Formação da Língua Portuguesa, ministrada pelo professor Dr. Márcio Pacheco. Ele se chama Origem da Língua Portuguesa e o Acordo Ortográfico. É uma atividade referente à segunda atividade da disciplina, a qual valerá a sua nota integral. Inicialmente, é necessário falar sobre os pontos que serão abordados nesse trabalho, nessa aula. A origem histórica da língua portuguesa, incluindo o latim vulgar e a romanização da Península Ibérica, influências linguísticas externas, germânicas, árabes, celtas, etc. Formação do galego-português, evolução para o português moderno. O acordo ortográfico da língua portuguesa, contemplando contexto histórico e político, controvérsias e debates, aplicações práticas atuais. Como metodologia, utilizei a consulta aos materiais de estudo da disciplina, tanto os materiais escritos quanto os vídeos que o professor anexou ao Moodle. Elaboração de aula utilizando o programa Canva com sua gravação e a posterior inserção no YouTube de forma não listada para envio do link ao professor Dr. Márcio Pacheco. Bom, o latim, ele tem origem nas línguas indo-europeias. E foi importante, né, ter cursado a disciplina de latim anteriormente a essa, porque podemos ter uma base da língua. O latim clássico e o vulgar, que tem diferenças na pronúncia, na morfologia, na sintaxe e no vocabulário. Na disciplina de História e Formação da Língua Portuguesa, podemos verificar que a nossa língua utilizada hoje, ela tem origens no latim, que aos poucos foi se transformando para chegar até a língua portuguesa que temos hoje. Apesar de o latim ter a sua origem nas línguas indo-europeias, houve várias batalhas entre os povos, né, lutas por conquistas de territórios, por imposição, né, da sua cultura. E os povos que venciam as batalhas eram retirados e recolocados. Eles impunham a sua forma de pronúncia escrita. Isso é algo bastante comum nos processos de colonização. Os colonizadores, né, até na colonização mais moderna, sempre impõem a sua língua na tentativa de fortalecer a sua própria cultura e enfraquecer a cultura do povo colonizado para facilitar a sua dominação. Então, aqui também, né, houve reflexos dessas lutas, dessas batalhas, também na realização da língua latina. Ao longo da história, em função dessas imposições, dessas modificações na língua, foram retiradas e colocadas algumas letras ao final de palavras, como o S e o M. E houve também uma relação entre essas mudanças e o grego, mas não quer dizer que houve uma submissão, né, do latim em relação ao grego. Houve ali uma relação, né, também em função da interação entre os diferentes povos, mas não uma submissão total. O uso do latim vulgar, ele foi crucial para as inovações e transformações da língua. O que era esse latim vulgar? É a variedade falada mais praticada, né, do latim, usada cotidianamente
pelos soldados, por camponeses e por comerciantes. Como se hoje nós fôssemos fazer uma comparação entre a língua portuguesa culta, na sua norma culta, na sua manifestação formal, e a língua portuguesa na sua manifestação mais coloquial, informal, sendo que essa coloquial, essa formal, é a língua portuguesa mais falada, mais conhecida pela população em geral. Assim também ocorreu com o latim, né? A variedade falada era a mais usada cotidianamente, que se caracteriza pelo latim vulgar, né? Que não era o latim culto. Esse latim vulgar ele foi a base das línguas românicas, o português, o espanhol, o italiano, o francês, o romeno, etc. Então, em geral, foi esse latim mais vulgar, o mais comum, o mais popular, que foi utilizado, né, que foi a base mais utilizada para as demais línguas que vieram após ele, após o latim. Algumas modificações vieram em função tanto dessa interação entre os diferentes povos e também em função do uso mais comum do latim vulgar. Houve a perda de formas do pretérito perfeito, substituição por termos analíticos, por exemplo, amave, amava. E também na utilização de adjetivos e advérbios. Os adjetivos neutros no singular eram utilizados também como advérbios, como fala bom, ao invés de fala bem. Os pronomes e artigos tiveram uso cada vez mais frequente, né? E também houve o surgimento do artigo indefinido, como ille liber, ou livro, né? Como ille, como um artigo definido que estava ali acompanhando o substantivo livro. É importante dizer, né, que o latim vulgar ele não era um latim corrompido, da mesma forma que a língua portuguesa, na sua versão mais popular, mais coloquial, não quer dizer que ela deva ser rechaçada, proibida, mas deve ser reconhecida como existente e como característica de determinada parte da população, né? Determinada parte da população que utiliza a língua. Da mesma forma, o latim vulgar, esse latim mais comum, mais utilizado, não era um latim corrompido, mas a língua real, né, viva e evolutiva falada pela maioria da população romana. Ele representa essa fase de transição para as línguas românicas. Então, é fundamental para o estudo, né, da evolução do francês, português, espanhol e italiano, entre outros. Então, nesse processo, até o surgimento da língua portuguesa, nós estudamos o latim. Esse latim culto, ele se propagou mais popularmente como um latim vulgar, que era um latim mais comum, mais utilizado e mais propagado. E foi uma transição importante para as línguas românicas, né, e também a evolução da língua portuguesa. O galego-português, ele veio ali de acordo com o material, de acordo também com o vídeo postado no Moodle, ele teve a sua origem ali aproximadamente no século XIII. O apresentador, né, do vídeo, ele dá ali às vezes dá a entender que poderia ser um pouco antes do século XIII, mas de uma forma certa no século XIII até o século XV. É um português característico das cantigas, as cantigas que nós estudamos em literatura portuguesa 1. Houve ali um panorama político e social do Renascimento. No Renascimento houve ali a busca, né, pela arte, pelo novo,
pela contestação de muita coisa da Igreja Católica e de outras situações já solidificadas, né? O Renascimento ele traz ali um novo ciclo, também para a língua, né? Houve a influência de outras línguas modernas sobre o português. Uma das características do galego-português eram as vogais mais abertas, como no português brasileiro, e alguns sons, né, caracterizando formas diferentes de pronúncia, também de consoantes, que hoje em dia também encontramos, por exemplo, nas variações regionais. Um exemplo da consoante D. Em alguns estados se pronuncia DI, DI, em outros DI, DI. No meu caso, eu nasci no Pará. Então, costumamos falar esses fonemas mais fechados, né? Mais chiados, o ti, o di, diferentemente do uso da pronúncia dessas consoantes em outros países, em outros estados, que chamamos de variações regionais. No galego português, a conjugação verbal também era bem semelhante, com a diferença que na terceira pessoa do plural existia a terminação des, né, cantades, que hoje não existe na conjugação verbal da língua portuguesa. Né? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Não há mais essa terminação des, né, de cantades. Havia já a preferência pela próclise, né, diferentemente do português moderno. Então, no galego português dizia-se, por exemplo, me dê. Então, essa próclise é a partícula, né, antes do verbo. Isso, antes do verbo. Me dê, me traga. No português moderno, a norma culta já fala da ênclise. Dê-me, traga-me, mostre-me. E também no galego português houve o surgimento da mesóclise. Dar-me-ei, presentear-te-ei, né? Essa mesóclise ali, um surgimento durante o galego português. E aqui duas fontes, né, dessa parte da aula, que foi o vídeo galego-português, a língua que originou o português e o galego, e a formação da língua portuguesa, que foi uma aula ministrada pelo professor Dr. Márcio Pacheco. Em relação à reforma ortográfica, considerei um dos temas mais controversos da disciplina, especialmente porque o professor trouxe na plataforma Moodle 2 vídeos com abordagens bem diferentes em relação à reforma. O vídeo Acordo Ortográfico foi uma fraude intelectual, ele já, nesse título, ele já traz a ideia de que haverá uma crítica negativa ao acordo ortográfico. De acordo com o apresentador e o entrevistado, essa reforma ortográfica ela foi uma fraude, algo desnecessário e algo que veio mais para fins lucrativos. Nesse vídeo, né, tá escrito errado, é vídeo, o professor Sérgio Pachá, que foi membro da Academia Brasileira de Letras e foi excluído, né, segundo ele, já em função da sua discordância em relação a essa reforma, esse professor defende que o acordo foi realizado de uma forma não democrática, influenciado por um jornalista que relembrou a proposta antes engavetada. E uma dessa outra, né, crítica foi que essa reforma foi relembrada por uma pessoa que não era professor de língua portuguesa, não era um letrólogo, mas sim era uma pessoa graduada em jornalismo.
Então, do ponto de vista dele, né, desse professor, houve muito mais uma busca por lucro por parte das editoras, houve uma omissão por parte de escritores e da população de uma forma geral, um golpe de publicidade, pois as mudanças foram inadequadas. Segundo esse professor, houve uma redução do número de fonemas, do número de palavras do português de Portugal, em que havia consoantes mudas, como o C, e aí a supressão dessas consoantes mudas e dos acentos, como o trema, ele considera que não foi um serviço, foi um desserviço para os falantes, porque empobreceu mais a língua, né, em função de algo desnecessário. Então, essa é uma visão, né, um dos pontos solicitados para essa aula foi fazer esse contraponto, e eu consegui ver, né, identificar esse contraponto muito grande, especialmente em relação a esses dois vídeos que foram apresentados. E, de acordo com essa visão, né, do professor Sérgio Pachá, foi algo desnecessário, foi algo prejudicial, foi algo que aconteceu em um momento político em que havia uma necessidade de chamar a atenção para a Academia Brasileira de Letras e holofotes para, para ela. Já no outro vídeo, que é um vídeo em que o entrevistado é o professor Bechara, um estudioso da língua portuguesa, né, muito conhecido, ele refere que a reforma ortográfica veio com uma tentativa de diminuir a distância entre a língua escrita e a língua falada, considerando que a língua escrita precisa ser culta. Politicamente, né, havia também, de acordo com ele, um panorama político e social em que as grandes casas internacionais precisavam consultar se deveriam utilizar a língua portuguesa na versão brasileira ou portuguesa, né, do Brasil ou de Portugal. E que, em função disso, houve essa unificação, essa tentativa de unificação por meio do acordo, para que até facilitasse o uso da língua portuguesa, já que seria unificada, como a língua inglesa, a língua francesa, evitando assim problemas e mal-entendidos. A crítica feita pelo professor Bechara foi em função do adiamento para o início, alguns anos depois da promulgação da lei, o que retirou do Brasil seu pioneirismo na implementação. Então, não houve por parte dele uma crítica ao acordo, mas sim uma crítica em função do adiamento para o seu início. De acordo com o professor Bechara, uma crítica que é feita é que o Brasil precisou mudar muita coisa e que Portugal precisou mudar muita coisa para se adequar. E ele faz um contraponto a essa crítica. Ele diz que Portugal retirou apenas a letra, né, a consoante muda de algumas palavras. Já o Brasil precisou fazer muitas mudanças. Retirou a grafia de alguns acentos, além da retirada do trema. Mas, apesar dessas mudanças, né, o professor Bechara também diz que algumas delas não foram tão significativas porque a pronúncia não alterou. Por exemplo, consequência, linguiça. Com ou sem trema, são pronunciadas dessa forma. O trema não faz diferença nesse sentido. Em relação ao hífen, ele argumentou dizendo que se a palavra é ou não composta,
né? Por exemplo, pé direito da sala ou pé direito da mesa. Se entre esses dois elementos houver um elemento de ligação, não necessita de hífen, como pé de moleque. Ou quando é duas letras iguais, se usa o hífen. Então, ele argumenta que é relativamente simples fazer essa análise sobre o uso ou não do hífen. Que não houve, na verdade, essa grande dificuldade com as mudanças. Uma das críticas que também o vídeo anterior, o professor Sérgio Pachá faz, é que inicialmente o professor Bechara ele havia sido contrário ao acordo ortográfico e posteriormente foi favorável. E logo em seguida ao acordo ortográfico, o professor Bechara publicou um livro sobre como utilizar, quais seriam as mudanças desse acordo para o uso da língua portuguesa. O fato de o professor Bechara ter feito ou não esse livro sobre o acordo ortográfico, eu não vejo como algo ruim, até porque não é dele o único livro sobre a reforma, nem sobre as mudanças. No entanto, não entro no mérito, né, se foi certo ou não. Em relação a essa crítica sobre dificuldades para o aceite, para a utilização desse acordo ortográfico, o professor Bechara, ele argumenta que essa dificuldade não existe mais, que hoje em dia boa parte da imprensa e dos livros oficiais até de Portugal já utilizam a reforma ortográfica, com todas as suas recomendações. Angola e Moçambique são os mais relutantes, mas não em função do acordo em si, mas por terem questões, né, problemas internos que são próprios dos países e eles demandam mais atenção do que a adequação ao plano. Então não seria algo contrário à execução do acordo ortográfico, mas sim condições internas, né, dos próprios países, como Angola e Moçambique, que estão impedindo, pelo menos na época do vídeo, a execução completa do acordo ortográfico. Então, assim, eu, como praticante, né, da língua portuguesa e como estudante nesse período, eu consegui identificar alguma parte dessa transição entre antes e depois do acordo ortográfico. Consegui identificar alguns receios relacionados de alguns professores, até de alguns colegas, alunos, estudantes. Mas hoje em dia, já utilizando tanto a língua portuguesa após a reforma ortográfica, eu não consigo mais identificar como era antes. Então, hoje, para mim, a língua portuguesa pós-reforma já é a língua portuguesa que eu sou habituada a usar. Por isso, eu não vejo tantas dificuldades, além das dificuldades inerentes ao estudo de uma língua, né, como a língua portuguesa. Aqui são algumas referências utilizadas. Utilizei, além dos textos escritos, 4 vídeos da disciplina, que também era o requisito, né, da atividade. O vídeo Evanildo Bechara e o acordo ortográfico da língua portuguesa. O acordo ortográfico foi uma fraude intelectual, na qual a entrevistada foi o professor Sérgio Pachá. O vídeo Galego-Português, a língua que originou o português e o galego alomorfe. E a formação da língua portuguesa do professor Dr. Márcio Pacheco. Então,
Com essas palavras, eu me despeço, agradeço pela oportunidade de ter cursado a disciplina. Foi uma disciplina bastante proveitosa, podemos aprender um pouco mais sobre a língua portuguesa, na sua origem e sua formação, que é essencial para a graduação em letras e para futuros professores que somos. Desejo um bom recesso e boas férias para o professor. Obrigada.